E aí, tropa, de boa, tô começando mais um vídeo aí pra vocês. No vídeo de hoje aí, eu vou estar trazendo uma X1 com o meu amigo Krebin, tá? O canal dele vai estar aí na descrição. Então, quando terminar aí o vídeo, passa lá no canal dele. O cara massa, ele é muito bom, tá? E, tropa, esse X1 aí a gente tá jogando com 500 de vida, tá? Então, antes de você tá pensando aí que tá estranho, dando tipo mais de um capa, tá? É por causa disso. Por exemplo, agora eu dei um capa nele, né, tropa? E ele ficou bem miado aí, né? E a gente também tá jogando com aquela seringa, tá, tropa? Que na verdade eu não gostei muito de estar tirando X1 com ela. E mais pra frente eu vou estar explicando pra vocês. Aí eu já tentei ele de capa e eu vou deixar ele reviver, tá? Com a seringa. Deixei ele se curar lá. E, tropa, nesse round eu acabei me precipitando e matei ele assim antes do tempo, né? Tomou um capa ali. Mas é isso, já vamos pro próximo round aí. Nesse round aí a gente tem Clock Tower. E eu tô novamente jogando com a SKS, tá? Que é a arma que eu sou mais bom, tá? E eu já dei um capa nele aí. E ele ainda continuou puxando aberto, então eu comecei a meio que rushar, tá? Me garanti um pouco, dei um peitão nele. E eu comecei a rushar. Nessa parte aí, acho que ele se atrapalhou e acabou pulando lá embaixo. E foi tentando rodear pra subir a escada. Mas como eu tava no high ground, que aliás nem parece um high ground, porque era pra mim ter vantagem, e eu não tava conseguindo dar um capa, tropa. Mas é isso, né? Tava tentando impedir que ele subisse, porque eu tava mais na vantagem, né? Eu acabei dando esse vacilo de ter deixado ele subir, tá? Então eu não tinha muita coisa o que fazer. Ele acabou conseguindo subir. E eu tô com esse bug muito estranho, que eu tô errando de apertando na mochila. E acaba que eu me atrapalho. Porque, por exemplo, eu tô na hora do rush e aí eu acabo apertando na mochila, tá ligado? Porque eu tô errando o HUD. Então aí nessa parte eu rodeei e eu vou fazer mais uma vez esse bug. Que por muita sorte ele não me matou. Ele preferiu botar o gelo. Nessa parte eu fiquei perdido e acabei tomando um capa. E aí não tinha muito o que fazer, né? Ele já rushou, tava com pouquíssima vida, um tiro eu morri. Eu consegui botar gelo e meio que arrodear. Mas não tinha muito o que fazer, ele acabou me deitando. E eu usei a seringa aí pra me curar, né? Logo depois que eu revivi, ele já tava rilando, então eu já pedi pra continuar. Sem precisar nem relar. E aí eu atirei nele, dei um peitão nele e fui arrodeando. A safe tava muito pequena. Então, na hora que ele deu a cara, eu consegui matar ele de capa. Agora a gente já tá em outro round aqui. A gente tá em Pushinok. E mais uma vez eu tô de SKS, né? Eu consegui dar um capa nele aí, como vocês conseguiram ver. E relembrando é 500 de vida, tá? Então não acho estranho. E ele conseguiu ir pro lado lá muito rápido. Eu nem vi direito. Mas eu continuei avançando pra conseguir deitar ele. E eu consegui, dei outro capa nele. E deixei ele rilar. Logo depois que ele rilou, a gente já foi tirar outro. Tava esperando ele botar a cara. E aí dei capa e matei ele novamente. Nesse round aí eu vou deixar uma partida até que um pouco pequena. Porque a gente tirou um X1 de 12 e eu fui literalmente amassado, tá? Eu jogo muito bem de 12. Olha isso, a movimentação. Ave Maria, tudo. Então, acompanha ele lá, tá, tropa? Não se esquece de estar passando no canal dele. Primeiro link da descrição. Ele já me matou aí, né? E ele deixou eu reviver e ainda relar um kit antes da safe fechar, já que ela ainda tava muito grande. Logo depois que eu rilei, eu já pedi pra ir logo, pra gente não deixar a safe ficar pequena. Eu já tinha botado o gelo, esperando ele botar também. Logo depois que ele botou, eu já fui rushando. E não deu muito certo, porque ele tava jogando melhor que o Ed 12. Acabou dando uma bugadinha, mas eu também não consegui aproveitar disso. Nessa parte a safe já tava fechando bastante e eu tava sem ter o que fazer. E eu acabei tomando um capa e morrendo. Agora a gente já tá em outro round aí mais uma vez. Estamos em Mars Electric. E dessa vez a gente escolheu jogar de Thompson, tá?
E a gente tava lá e a gente puxou pra dentro do galpão. Eu já consegui dar um capa nele. E nessa parte, de alguma forma, ele me deu 2 capas, que eu não faço a mínima ideia de como ele fez isso. Aí ele acabou dando a brecha pra eu conseguir relar um kit. Aí minha mira conseguiu grudar no pé dele ainda. E não subi nenhum capa. Eu tava recuando porque eu tava muito miado. E eu tava um pouco lagado também. Então ele tava vindo rushando leão. Tomei outro capa e eu tava muito miado já. Então acho que se ele desse mais um capa em mim eu já morria. Só que aí eu ainda consegui acertar um capa nele. E aí eu fui rushando. Só que não adiantou muito porque ele viu que eu ia relar o kit e rushou também. E aí a gente tava já numa safe pequena, não tinha muito o que fazer e eu morri. Aqui a gente tá em outro round já. E dessa vez a gente tá indo de deserto. E eu pedi pra ele tirar o capacete dele, porque como a gente tá de deserto, um capa, se eu der um capa nele, ele vai ficar apenas com 5 de vida. Então foi uma boa ideia. Ele puxou aberto e já tomou capa e ficou bem miado, então eu rushei nele. Como ele ficou só um tiro, eu só dei um peitão e matei ele. Continuando, vou esperar ele reviver pra gente poder continuar. Ele reviveu, não sei se ele queria relar agora ou não. Eu acho que deu tempo dele dar uma reladinha, tá? E eu aproveitei pra pegar meio que um high ground. Eu tava esperando ele dar a cara, porque eu não sabia exatamente onde ele tava. E aí eu fui botar a cara assim por cima e aí eu consegui ver onde que ele tava. Aí eu comecei a rodear pelas vans pra ver se eu conseguia dar um capa nele assim de perto. Só que ele também fez isso, ele provavelmente já sabia que eu ia tentar fazer isso. Então ele veio atrás de mim, eu acabei me perdendo novamente. Até que eu vi ele vindo pelo meio dos meus gelos, corri, olhei pra trás pra ver se ele ia fazer alguma coisa. Acabei tomando um capa e ficando com 5 de vida. E não tinha tempo de relar, e a safe tava muito pequena, e não tinha muito o que fazer. Então eu comecei a meio que correr e driblar, até que eu cheguei aqui em cima e tava tentando mais segurar, já que mesmo que eu caísse eu não ia ter tempo de reviver e fazer alguma coisa. Então eu tava tentando não morrer assim de início pra poder usar a seringa. Eu tava só tentando rodear e manter a vida, tá ligado? Aí eu fui tentar pegar ele do outro lado e na hora que eu pulei ele me acertou um tiro e eu morri pro gás. E não deu tempo de eu voltar. Bom, agora a gente tá aqui em Katiuska e mais uma vez eu tô de SKS, tá? Esse X1 ficou um pouco longo, esse round, então eu cortei bastante parte aí dele. Eu dei um capa nele e ele deu um capa em mim, de SKS. E nessa parte eu já comecei a atirar e botar gelo, porque eu sabia que se eu tomasse um capa eu morria. Então eu tava tentando me prevenir. Tava atirando e botando gel e já ativei o Alok pra me curar enquanto isso. E nesse round eu vou ficar muito inconformado com o que vai acontecer por causa da seringa. E é por causa disso que eu não quero mais tirar um X1 com a seringa. Vocês vão ver aí o que vai acontecer. Eu acertei um tiro nele e dei capa. E quando ele caiu, ele tava com a seringa e não morreu. E eu morri pro gás porque eu tava sem seringa e acabei perdendo. Então a gente já tá em outro X1 aqui em 1000. E ele ficou um pouco perdido sem saber onde eu tava quando ele me acertou o capa. Aí eu consegui acertar um capa nele. Ele ainda continuou rushando. Podia ter me dado outro capa aí, mas a sorte foi que eu botei o gelo rápido. E quando ele for descer a escada, ele vai tomar um capão e eu vou deitar ele de novo. Aí eu esperei ele rilar e a gente já tava aí embaixo de novo e eu matei ele. Aqui a gente já tem mais uma parte, que é um dos últimos X1, que a gente tá em Cape Town. E eu dei um capa nele já, e já fui rushando, mas infelizmente eu rushei errado e tomei 2 capas. Então eu acabei recuando pra relar kit, porque eu pensei que ele ia rushar, né? Só que aí ela rodeou e pra sorte dele eu não tava com a SKS na mão e nem pensei. Aí não deu pra me acertar aquele capa bonito. Acabei dando 2 capas de MP ali nele e ele começou a ir meio que pro gás. E eu fiz uma estratégia que foi meio pra tampar ele.
Eu fui botando o meu gelo e ele foi botando o gelo dele, até que ele ficou apenas com uma saída que era de frente a mim. E quando ele foi fazer isso, ele tomou capa e perdeu. A gente tá em outro round, novamente no mesmo mapa, e ele já tomou um capa meu já. Eu já fui rushando, acabei bugando ali, ele tá com o gelo na minha frente. E eu acho que o meu dano não contou, porque eu dei um capa de SKS e 2 capas de MP e ele não caiu. Então eu tenho quase certeza que não contou o dano. Mas do mesmo jeito eu tava rushando ali nele. Consegui me defender ali, ele botou o gelo bem rápido. E ele tava de Thompson e eu tava de MP, tá? Só lembrando. Nessa parte eu pensei que ele tinha rodeado, então eu só comecei a relar kit, porque eu não fazia ideia de onde ele tava. Apesar de que ele está bem na minha frente, mas eu comecei a relar o kit e até foi bom, porque eu recuperei toda a minha vida. Apesar de que eu ter ficado sem kit. Puxei a SKS novamente, pra ver se conseguia dar um capa nele, mas não consegui. Tentei rushar, né? Consegui acertar 2 capas nele e ele acertou 2 capas em mim também. Aí ele acabou me deitando, eu usei a seringa pra reviver, né? E quando eu revivi, eu já usei o Alok e disse pra ele que já podia estar valendo, tá? Então eu fui pelo outro lado e já botei meu gelo. E puxei a SKS, né? Porque a gente tava meio que de longe e eu tava com pouca vida, então eu tinha que acertar a capa. E acabei de que acertei um capa nele e deitei. Aí eu vou deixar ele usar a seringa pra se curar. E eu tava apenas com 7 de vida. E o incrível aconteceu, porque eu tava muito miado, porque ele volta com 100 de vida, e eu tava só com 7. Mas mesmo assim eu consegui dar um capa nele ali e ganhar. Então é isso, tropa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve. Tamo junto, é nóis. Falou!